Hoje a gente vai continuar a leitura de Grande Sertão Veredas, né? E eu parei nesse parágrafo que estava falando sobre o padrinho, né, do Riobaldo, que na verdade ele acha que talvez seja o pai dele. Então vamos continuar. Em caso de seu Assis o Ababa, me deram trato regozijante. No que jantei, ri, conversei. Só a praga de uma surpresa me declararam, a de que a Rosa Guarda agora estava sendo noiva, para se casar com um salino Curi, outro turco negociante, nos derradeiros meses para lá vindo. Assumi entrela tristeza e alívio. Aquele amor não seria mesmo para mim, pelos motivos pessoais. Nublo em que vi, mas me governei. Trancei as pernas, comecei cara de falar pouco, senhor não, senhor sim, acautelado, sisudo, indagando dos grandes preços. Assim fossem cuidar que essa minha viagem era por tramar importante encargo para o meu padrinho Celorico Mendes. Seu Assis o Ababa oxente se prazia, aquela noite com o que Vupes noticiava, que em breves tempos os trilhos do trem de ferro se armavam de chegar até lá. O curralinho então se destinava a ser lugar comercial de todo valor. Seu Assis o Ababa se engordava concordando, trouxe canjirão de vinho. Me alembro, eu entrei no que imaginei, na ilusãozinha de que para mim também estava tudo assim resolvido, o progresso moderno, e que eu me representava ali rico e estabelecido. Mesmo vi como seria bom se fosse verdade. Mas estava lá o Vupes, alemão Vupes, que eu disse, Emílio Uspe, que o senhor diz. Das vezes que viera a passar pelo curralinho, ele já era o meu conhecido. Tresdobrado homem, sendo que entendia tudo de manejar com armas. Mas viajava sem cano nenhum. Dizia, Níquites, desarmado ou completo, eu assim, eles todos mesmo vão muito mais me respeitar, no sertão. Ele me viu afinar mira uma vez e me louvou por eu, de nascença, saber tão bem na horinha segurar de não respirar. Mesmo dizia, Senhor atira bem, porque atira com espírito. Sempre o espírito é que acerta. Soante que dissesse, sempre o espírito é que mata, mas, a bem, agora, aquela hora, estava lá o Vupes. Assim foi, porque num desastre de instante eu tinha pegado a pensar. O que resolvia minha situação era trabalhar para ele. Se viajar vendendo ferramentas por aí, descaroçador de algodão. Nem ponderei, mas disse, seu Vulpes, o senhor não quererá me ajustar em seu serviço? Minha bestice. Níquetes, conforme que o Vulpes constante exclamava. Ali nem acabei de falar e em mim eu já estava arrependido, com toda a velocidade. Ideia nova que imaginei, que mesmo pessoa amiga e cortês, virando o patrão da gente, vira mais rude e reprovante. Mordi e boca, já tinha falado. Ainda quis emendar, garantindo que era por gracejo, mas seu Assis o Ababa e o Vups me olhavam a menos, com desconfianças. Me senti rebaixado demais. Há contra mim tudo contra, e só ensejo das coisas me cisava. Dali logo saí, me despedindo bem. Aonde? Só se fosse ver o mestre Lucas. Assim vinha andando, mediante desespero. Me alembro, vinha andando e agora era que eu pegava a pensar livre e solto na rosuarda. Lindas pernas, as lindas grossas, ela no vestido de Nanzuki, nunca havia de ser para meu regalo. Num modo senti, como me recordei, depois tempos, quando foi arte se cantar uma cantiga. Seu pai fosse rico, tivesse negócio, eu casava contigo e o prazer era nosso. Isso, mas totalmente às vezes. Ao que digo ao Senhor, pergunto: em sua vida é assim?
Na minha, agora é que vejo as coisas importantes todas, em caso curto de acaso foi que se conseguiram, pelo pulo fino de sem ver se dar, a sorte momenteira por cabelo por um fio, um clim de clina de cavalo. Ah, e se não fosse cada acaso, não tivesse sido, qual é então que teria sido o meu destino seguinte? Coisa vã que não conforma respostas. Às vezes essa ideia me põe susto. Mas, o senhor veja, cheguei em casa do mestre Lucas. Ele me saudou tão natural. Achei também todo o natural, eu estava era cansado. E quando o mestre Lucas me perguntou se eu vinha era de passeata ou de recado da fazenda, expliquei que não, que eu tinha merecido licença de meu padrinho para começar vida própria em Curralinho ou adiante, a fito de desenvolver mais estudos e apuramentos só de cidade. Dizendo o que disse, eu mesmo jurava que mestre Lucas não ia acreditar, mas acreditou, até melhor. Sabe o senhor por quê? Porque naquele dia, justo, ele estava remexido no meio de um assunto que preparava o desejo dele para ir me acreditar. Digo, ele me ouviu e disse: Riobaldo, pois você chega em feita ocasião. Aí me explicou, um senhor no palhão na fazenda Nhanva, altas beiras do Jequitaí, para o ensino de todas as matérias estava encomendando um professor. Com urgência era homem de sua situação. Garantia boa paga. Assim queria que mestre Lucas fosse que deixasse alguém dando escola no lugar dele, no Curralim, por uns tempos. Isso, claro, não podia. Eu queria ir? O senhor acha que eu posso? Perguntei. Para principiar qualquer tarefa, quase que eu sozinho nunca tive coragem. Ei, pode, o mestre Lucas declarou, já que estava acondicionando numa bruaca os livros todos, geografia, aritmética, cartilha e gramática, e borracha, lápis, régua, tinteiro, tudo o que pudesse ter serventia. Aceitei. Um entusiasmo nosso me botava brioso. Melhor que era para logo para o seguinte. 2 camaradas do dito fazendeiro estavam ali no curralim, esperando decisão, agora me levavam. Dona Dindinha, mulher de mestre Lucas, no despedir, me abraçou, me deu umas lágrimas de bondade. Tem tanta gente ruim neste mundo, meu filho, e você assim tão moço, tão bonito. Aí nem cheguei a ver aquela menina Miosotes. A Rosa Guarda vi de longes olhares. Os 2 camaradas, em tanto percebi, eram capangas, mas sujeitos de seu trato, sem altos e baixos, nem as maiores asperezas, me deram toda consideração. Viajamos juntos 4 dias, quase 30 léguas, bom tempo beirando o riachão e enxergando à mão esquerda os vultos da Serra do Cabral. Meus companheiros quase não me informavam de nada ou nada. Tinham outras ordens, mas, mesmo antes da gente entrar em terras do Palhão, fui vendo coisas calculosas, dei meio para duvidar. Patrulhas de cavaleiros em armas, troco de conversa de vigiação e uma tropa de burros cargueiros, mas no meio dos tocadores vinham 3 soldados. Mais perto, em maiores, me vi. Chegar lá declamava surpresa. A nhanva enxemeava de gente homem, pra lá pra de feira em praça, e era vistosa fazenda assobradada, com grandes currais e um terreirão. Vi logo o dono. Ele era imediatamente estúrdio, vestindo de brim azul e calçando botas amareladas. Era nervoso, magro, um pouco mais para baixo do que o tamanho mediano, e com braços que pareciam demais de compridos, de tanto que podiam gesticular. Fui indo, ele veio vindo, o grande revólver na cintura, um lenço no pescoço dele esvoaçava. E aquele cabelo bom, despenteado alto, topete arrepiadinho. Apressei o passo e ele esbarrou, com as mãos nas cadeiras. Me olhou frenteante, deu risada, de certo nem estava sabendo quem eu era, e gritou caçoando.
Me vem com um andar de sapo, me vem. Ah, oh, ah! O destempo de estar sendo debochado se irou em mim. Esbarrei também. Me fiz mouco, mas ele veio para mim. Então saudou com um modo sensato de simpatia. Adiado, eu disse: sou o moço professor. A alegria dele, me ouvindo, foi estupefacta. Me ferrou do braço com porção de falas e agrados, subiu a escada comigo, me levou para um quarto, lá dentro, ligeiro, parecia até que querendo me esconder de todos. Uma doidice, de quê? Ah, mas... Ah, esse quem era? O homem? Zé Bebelo. A fiche, de fato, tudo nele, para mim, tirava mais para fora uma real novidade. Disse ao senhor, eu estava pensando que ia dar escola para os filhos de um fazendeiro. Engano. O comum, com Zé Bebelo, virava diferente adiante. Aprazava engano. Estudante sendo ele mesmo. Me avisou. Quis antever os cadernos, livros, pegar com as mãos. Assim ler e escrever, e às 4 contas, ele já soubesse, consumia jornais. Remexeu tarabus e tudo foi arrumando na mesa grande do quarto. Senhor Jesus Cristo que assoviava o cantarolado. Mas, e aí comigo falou sério, naquilo se tinha de sungar segredo. Eu visse. Vamos constar é que estou assentando os planos. Você fica sendo meu secretário. Nesse mesmo ido dia, a gente começou. Aquele homem me exercitou o tonto. Me fino fiz. Ânsia assim e anfa, e poder de entender demais nunca achei quem outro. O que ele queria era botar na cabeça de uma vez o que os livros dão e não. Ele era inteligência, vorava, corrido, passava de lição em lição e perguntava. Reperguntava, parecia ter até raiva de eu saber e não ele, despeitos de ainda carecer de aprender contra fim. Queimava por noite 2, 3 velas. Ele mesmo falava, relógio não vou olhar. Aí estudo, até que estico um cochilão. Cochilão me vem, então espairo o livro e me deito que me durmo. Pela sua vontade dele, simples. De dia estávamos debulhando páginas e de repente se levantava ele, chegava na janela, apitava num apito, ministrava aquela brama de ordens. 10, 20 executações de uma vez. O pessoal corria, cumpriam. Aquilo semelhava um circo, bom teatro. Mas com menos de mês, Zé Bebelo se tinha senhoreado de reter tudo. Sabia muito mais do que eu mesmo soubesse. Aí a alegria dele ficou demasiadamente. Sobrevinha com o livro, me fazia de queima-cara um punhado de perguntas. Ao tanto eu demorava, treteava no explicar, errando a esmo, caloteava. Ai, 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 dele atalhar as minhas palavras, mostrar no livro que eu estava falso, corrigir o dito, me dar quinal. Se espocava as gargalhadas, espalmava a mão, expendia outras normas, próprias de sua ideia lá dele. E sendo feliz de nessas dificuldades me ver, eu já ignorante, esmorecido e escabreado. Só aí, digo, foi que ele ficou gostando de mim. Certo, me deu um abraço, me gratificou em dinheiro, me fez firmes elogios. Ciobaldo, já tomei os autos de tudo. Mas carece de você não ir-se embora, não, mas antes prosseguir sendo o secretário meu. A ponto que vamos por esse norte por grandes fatos, que você não se arrependerá. Me disse, norte, mas bandas, soprou, só, e enche que ventava. Porque ele tinha me estatutado os todos projetos, como estava reunindo e pervalendo aquela gente para sair pelo estado acima em comando de grande guerra. O fim de tudo que seria romper em peito de bando e bando, acabar com eles, liquidar os jagunços, até o último relimpar o mundo da jagunçada braba.
Somente que eu tiver feito, Siobaldo, estou todo, e entro direito na política. Antes me confessou essa única sina que ambicionava, de muito coração, e era de ser deputado. Pedi o segredo e eu não gostei, porque eu estava sabendo que todos já aventavam aquela toleima. Por detrás dele até antecipavam a alcunha. O deputado. O mundo é assim. Mas, mesmo desse jeito, o pessoal todo não regateava a ele a maior dedicação de respeito, por via de sua macheza. Zé Bebelo era o do duro, 7 punhais de 7 aços, trouxados numa bainha só. Atirava e tanto com qualquer quilate de arma sempre certeira à pontaria, laçava e campeava feito um todo vaqueiro, amansava animal de maior brabeza, burro grande ou cavalo, duelava de faca nos espíritos solertes de onça acuada, sem parar de pôr, e medo ou cada parente de medo, ele cuspia em riba e desconhecia. Contavam, ele entrava de cheio pessoalmente e botava paz em qualquer rutuba. O homem couro nágua, enfrentador, dava os urros, e mesmo para ele parecia não ter nada impossível, com tanta bobeia assim, desfrutável e escurril, e ai de quem pensasse em poitar olho de chacotas, morria vertiginoso. O único homem jagunço que eu podia acatar, Siobaldo, já está falecido. Agora temos de render este serviço à pátria. Tudo é nacional. Esse que já tinha morrido, que ele falava, era Joãozinho Bem-Bem, das Aroeiras, ele de redondeante fama. Se dizia tinha estudado a vida dele nos pormenores, com tanta devoção especial que até um apelido em si se apôs. Zé Bebelo, causa que, de nome, em verdade, era José Rebelo Andro Antunes. Sei seja de se anuir que sempre haja vergonheira de jagunços. A sobrecorja deixa que, daqui a uns meses, neste nosso norte não se vai ver mais um qualquer chefe encomendar para as eleições as turmas de sacripantes, desentrando da justiça só para tudo destruírem, do civilizado e legal. Assim dizendo, na verdade, sentava o dizer com ira razoável. A gente devia mesmo de reprovar os usos de bando em armas, invadir cidade, arrasar o comércio, saquear na cebaça, barrear com estrumes humanos as paredes da casa do juiz de direito, escramuçar o promotor amontado à força numa má égua, de cara para trás com lata amarrada na cauda, e ainda a cambada dando morras e aí soltando os foguetes. Até não arrombavam pipas de cachaça diante de igreja, ou isso de se expor padre sacerdote nu no olho da rua, e ofender as donzelas e as famílias, gozar senhoras casadas por muitos homens, o marido obrigado a ver? Ao quando falava com o fogo que puxava de si, Zé Bebelo tinha de se esbarrar, ia até na varanda ou na janela, a apitar o apito, ditar as boas ordens. Daí, mais renovado, voltava para perto de mim, repunha. Cujo vou, Siobaldo, vou. Só eu que sou capaz de fazer e acontecer, sendo porque fui eu só que nasci para tanto. Dizendo que depois estável que abolisse o jaguncismo e deputado fosse, então reluzia perfeito o norte, botando pontes, baseando fábricas, remediando a saúde de todos, preenchendo a pobreza, estreando 1000 escolas. Começava por aí, durava um tempo, crescendo voz na fraseação, o muito instruído no jornal. Ia me enjoando, porque completava sempre a mesma coisa. Mas minha vida na fazenda era ruim ou era boa? Se melhor era. Arre, eu estava feito um inhampas. Aí, lordeei. Me acostumei com o fácil movimento e entrei de amizade com os capangas. Sempre chegavam pessoas de fora que conversavam em sozinhos com Zé Bebelo, gente de cidade.
De um eu soube que era delegado, em missão, e ele me apresentava com a honra de professor Riobaldo, secretário sendo. Nas folgas vagas eu ia com os companheiros, obra de légua dali, no leva, aonde estavam arranchadas as mulheres, mais de 50. Elas vinham vindo tantas que quase todo dia mais tinham de baratear. Não faltava esse bom divertir. Zé Bebelo aprovava. Onde é que já se viu o homem valer se não tem à mão estadas raparigas? Ondé. Mesmo cachaça ele fornecia, com regra. Melhor, se não eles por si providenciam, dão logo em abusos, patuleias. Isto explicava. Demais de tudo ali se prazia fartura confortável. Abastada comida, armamento de primeira, monte de munição, roupas e calçados para os melhores. E o cobre para semanal de pagamento, pois nenhum daqueles homens estava ali por amor de Deus, mas ajeitando seu meio de viver. Diziam que era dinheiro do cofre do governo. Parecia. A tal que, enfim, veio o dia de sair, guerreiramente por vales e montes, a gente toda. Oi, o alarido, aos quantos gritos um ararau revou avante de pássaros, o senhor mesmo nunca viu coisa assim, só em romance descrito, de glória e avio de própria soldadesca e cavalos que davam até medo de não se achar pasto que chegasse e o pessoal perto por uns 1000, acompanhado dos chefes de turma que ele dava patente de serem seus sotenentes e oficiais de seu terço. Zé Bebelo montado num formudo russo pombo e com um chapéu distintíssimo na cabeça, repassava daqui para ali, eguando bem, vistoriava. Me chamou para junto, eu tinha de ter à mão um caderno grosso, para por ordem dele assentar nomes, números e diversos, amanuense. Com eles eu estava vindo, então o senhor vê. Vinha para conhecer esse destino, meu Deus. O que me animou foi ele predizer que, quando eu mais não quisesse, era só opor um aceno, e ele dava baixa e alta de me ir-me embora. Digo que fui, digo que gostei. A passeata forte, pronta, comida, bons repousos, companheiragem. O teor da gente se distraía bem. Eu avistava as novas estradas diversas de terra. Se amanhecia num lugar, se ia à noite noutro. Tudo o que podia ser ranço ou discórdia, consigo restava para trás. Era o fim. Era. Mas, há de dará é para diante, quando se formar combate. Uns proseavam. Zé Bebelo querendo. Sabia o que queria, homem de muita raposice. Já no sair da Nhanva, tinha composto seu povo em avulsos, cada grupo, cada rumo. Um pelo São Lamberto, da mão direita, outro pegou o Riacho Fundo e o córrego do Sanhar. Outro se separou da gente no só aqui, indo o Ribeirão da Barra. Outro tomou sempre a mão esquerda, encostando o ombro no São Francisco. Mas nós que vinhamos mais, Zé Bebelo, mesmo em capitania, rompemos no meio seguindo o traço do córrego Felicidade. Passamos perto de Vila, em confidência, viemos acampar no arraial Pedra Branca, beira do Água Branca, e tudo correndo bem. De um batalhão para outro se expedia gente com ordens e recados. Arrastávamos uma rede grande, peixe grande por pegar. E foi. Eu não vi essa célebre batalha. Eu tinha ficado na Pedra Branca. Não por medo, não. Mas Zé Bebelo me mandou. Tem paciência, você espera para reunir os municipais do lugar e fazer discurso. Logo que um estafeta vier relatar qual foi nossa primeira vitória. Se deu o que se disse, só que em vez de estafeta, a galope veio Zé Bebelo mesmo. Eu tinha ficado com ruma de foguetes para soltar e foi festa. Zé Bebelo mandou dispor uma tábua por cima de um canto de cerca, conforme ele ali subiu e muito falou. Referiu. Para lá do rio Pacu, no município de Brasília, tinham volteado um bando de jagunços, e com o valentão Hermógenes à testa, e derrotado total. Mais de 10 mortos, mais de 10 cabras agarrados presos, infelizmente só foi que aquele Hermógenes conseguira de fugir.
mas não podia ir a longe, ao que Zé Bebelo elogiou a lei, deu vivo a governo, para perto futuro prometeu muita coisa republicana. Depois inseriu que eu falasse discurso, inseriu que eu falasse discurso também. Tive de, você deve de citar mais é em meu nome, o que por meu recato não versei. E falar muito nacional. Se me se soprou, cumpri. O que um homem assim devia de ser deputado, eu disse, encalquei. Acabei, ele me abraçou. O povo eu acho que apreciava. Daí, quando se estava no depois do almoço, vieram cavaleiros nossos tangendo o troço de presos. Senti pena daqueles pobres, cansados, azombados, quase todos sujos de sangue secos. Se via que não tinham esperança nenhuma decente. Iam de leva para a cadeia de Extrema e de lá para outras cadeias, de certo até para a da capital. Zé Bebelo olhando me olhou, notou moleza. Tem dó não, são os danados de façanhosos. Ah, era, disso eu sabia, mas como ia não ter pena? O que demasia na gente é a força feia do sofrimento própria, não é a qualidade do sofrente. Então aqui eu vou parar mais uma vez e a gente continua no próximo vídeo para ler Grande Sertão Veredas.